esse aqui. Desculpa aí. Esse aqui a gente vai falar no mundo da arte e da produção onde você se posiciona atualmente. Exemplo, produtor, editor, etc. Pô, esse aqui... Apresentador de podcast. Você é produtor audiovisual. Então... E formado em cinema. Isso. Então, aí vamos lá, falando um pouquinho de mim. Vamos lá, aonde eu realmente me enquadro e aonde eu me via até um tempo atrás, né? Quando eu fiz lá, faculdade de cinema de audiovisual, uma coisa que eu sempre gostei logo lá nos primeiros períodos, assim, você vai tendo as matérias, você vai desenvolvendo alguns gostos para aquela matéria específica. Algumas pessoas seguem com isso na cabeça até o final, outros ao longo do caminho vai mudando, né? Eu gostava muito da matéria de roteiro, roteirista, e fui descobrir depois também, fui começar a curtir mais depois a parte da edição de vídeo, né? Eu descobri que na faculdade eu tinha uma barreira muito grande com edição de vídeo, mas não era a edição de vídeo em si, e sim o programa que se usava para editar, que me dava um pouco de raiva, que era muito complexo, não sei se tem problema de falar de um programa, mas assim, por exemplo, editar um vídeo, fazer um programa num Final Cut e num Premiere completamente diferente. O Premiere era uma coisa que me deixava muito, muito estressado, nas aulas mesmo da faculdade que a gente tem, né? Enquanto que no Final Cut, depois eu fui aprender a trabalhar com Final Cut, com o professor particular e tudo, que o Final Cut ele é menos utilizado por ser da plataforma da Apple, mas assim, ele é mais simplificado a forma de você trabalhar, de você editar, enfim. E também você tem o benefício de que no Final Cut você realmente é dono daquele programa, você não aluga mensalmente como o Adobe, né? Então assim, eu sempre fugi da parte de produção. Não é uma coisa que eu gosto, mas... E aí, não sei, assim, dentro de todas as experiências da parte de produção, embora eu não goste, as pessoas que trabalhavam comigo, desde lá do Gustavo, acho que de repente vai lembrar dessa, lá da série, 2013, eu tava ali também, eu não era nenhum cabeça nem nada, mas de certa forma eu tava ali na parte da produção também. E sempre quem trabalhava comigo na parte de produção sempre elogiava. Falava assim, cara, você não gosta, mas você faz bem isso. Eu falei, pô, tudo bem, mas eu não gosto de ficar na produção. Então, de repente, acaba que, como pra mim, ele entra num gatilho mais automático, acaba que mesmo sem gostar, eu acabo fazendo e realizando. Né? Cara, eu já gosto de edição. A pequeníssima experiência que eu tive foi filmando pequenos curtas-metragens com um diretor com quem a gente trabalhou. Ele colocou a gente para fazer, na qualidade de diretor, nós mesmos, alguns trabalhos, algumas cenas. Não foi um curta que você fez? Você gravou, eu fiz alguns com o André da Costa Pinto, que é um diretor paraibano, super gente boa, muito bom, inclusive. Você fez uns trabalhos. E a gente ficou trabalhando com ele durante uns 2, 3 anos. O André trabalha ainda, né? Tá aí a torta direita produzindo, mas de qualquer maneira... Parte da provocação artística dele era essa coisa da gente produzir as próprias cenas e pequenos curtas-metragens. Então, assim, o processo de edição depois, eu achei muito legal. Porque dá trabalho? Dá. Mas parece que quando você cria o arremate daquela ideia que você teve como diretor, e a gente também roteirizou as próprias cenas. Então... Na edição é que você vê os tempos dos atores, né? A maneira como você quer finalizar aquela cena, como você quer conduzir aquela história que você criou. Então a ilha de edição é uma coisa muito rica. Então assim, você também se torna um diretor, né? Porque eu acho que é parte do trabalho do diretor, porque como eu também não desassociei uma função da outra nesse processo... A edição, para mim, veio como se fosse um complemento daquilo que eu queria. É uma edição ativa. Totalmente. Teoricamente, o diretor... Tem diretores que fazem isso, mas o comum, o normal, não é o diretor ele interferir na edição do tem editor. Tem o editor, mas tem aquela coisa do trabalho em parceria. Eu já sou meio um pouco centralizador. Porque se for assim... Mas eu fico pensando como deve ser para um diretor que, enfim... conduziu aquelas cenas, né? Então, idealizou depois eu vou aquilo. dar um exemplo disso. E como depois ele vai deixar na mão, sei lá, de uma pessoa que não compartilha 100% daquela visão para dar o arremate de edição no trabalho. Claro que deve ser numa interação
sei lá, pegar um exemplo assim, absurdo, Scorsese, cara, ele deve ficar na ilha de edição. Eu não consigo acreditar. Depende do diretor, é isso que aí. ele não Só vai o diretor ver, que vê tudo, não é possível. Que vê tudo, tem uns que trabalham em cima, tem uns que trabalham em parceria com o editor. Eu fiquei querendo ver cada mas detalhe. Tem alguns que entregam e tchau, né? Não tem mais... Tchau, o normal, não sei se isso é certo ou se é errado, mas assim, popularmente falando, mais tradicional é você ver, o diretor ele vai dirigir a gravação. Sim. Uma vez que a gravação acaba, vai para a ilha de edição e a edição, o editor vai pegar e vai editar, entendeu? Em alguns casos, agora eu vou dar um exemplo. Não sei se vocês assistiram aquele filme, A Liga da Justiça, que teve um tempo atrás. Acho que sim. Do Zack Snyder. Não vi. É longo o filme. Esse filme, se eu não me engano, teve... A versão de cinema foi um fracasso absurdo, porque, tipo assim... o cara que editou, o editor lá do filme, do processo da gravação, o cara cortou uma porrada de parte do filme. Então a culpa foi do editor. Cara. Você acha que o diretor não viu isso? Não, então, aí eu vou chegar no diretor ainda. A fanbase do mundo da DCU, né, que é o da DC, todo mundo ficou revoltado, que tipo assim, porra, como assim? Mas faltou contar a história, sei lá, da Mulher Maravilha, do cara, que não sei o quê. Enfim, no final das contas, o que acontece? Esse filme deu uma flopada no cinema, esse filme teve duas versões. A versão do cinema flopou. A versão do streaming, que se você for procurar hoje em qualquer streaming da vida, chama A Liga da Justiça de Zack Snyder. Aí esse filme, sim, foi que o Zack Snyder, ele participou da edição também e botou mais 40 minutos de filme, de material que foi cortado da versão do cinema, entendeu? E aí, assim, saiu melhor filme, mesmo? Aí esse filme foi elogiado, todo mundo gostou e tal, tiveram... Mas assim, você imagina que ele, na primeira versão ele não teve ingerência sobre a edição mesmo? Eu não sei dizer se, tipo assim, se ele teve algum tipo de participação extremamente nula, mas talvez ele tinha tido menos voz na edição, na primeiro corte, do que na versão do diretor. Eu acho que tudo depende muito dessa parceria, do que eles combinam, é o acordo. Porque hoje em por dia exemplo, também você tem muitos filmes que é tipo assim, a versão do diretor, o corte do editor. Até o Senhor dos Anéis tem isso, é a versão normal. Eu ia falar disso agora, do Senhor dos Anéis, a versão estendida, que eu acho maravilhosa, ela não lembro ela tem os detalhes. Você tem, e tá disponível assim nos streams, né? Tem a versão estendida. E tem a versão, eles avisam acho que lá. Tem na Max. Tem lá, Senhor dos Anéis, versão do cinema, ou Senhor dos Anéis, versão estendida. A versão estendida é que o diretor escolheu lá os cenas cortes. que foram cortadas, com pedaços do filme mesmo, que em tese era, ou não, poderia ter sido dito que era para encher gordura. Agora, tudo depende do quanto o diretor manda na parada, no sentido do pós. Porque tem o diretor que vai ter que entregar o material e vai estar na mão de uma empresa que já tem o seu editor e vai fazer dessa forma, porque assim está combinado também com a propaganda do filme. Se o filme tem que vender certas imagens e teorias e mensagens, ele não vai poder ter toda a dimensão, né? Todos os cortes iniciais. Tem vai ter que ter uma edição pontos. mais... isso tudo lá, o mercado também vai perder, é muito fragmentado, né? Cada um não interfere. E também acredito que tem uma coisa, pro diretor, pode ser que realmente aquelas cenas, elas façam uma falta, assim, crucial pro entendimento, mas ele tem que abrir pro mão. Comercial, muitas vezes, não vai fazer falta, porque tem a visão comercial também. Sim. Não é só o diretor com a sua visão artística que vai mandar nesse momento, é toda a indústria, né? E quando vem a questão industrial, muita coisa da arte inicial é deixada de lado porque nem vende, ou porque só vende para um público específico. Importante, mas para o mercado não é ao mesmo tempo, entendeu? Então, ele acaba tendo que abrir mão. Nem sempre, muitas vezes, ou quase, ou até na maioria das vezes, o que faz sucesso mesmo é menos artístico do que a ideia original, na maioria das vezes. Esse exemplo do filme da Liga da Justiça, até na época, quando eu estava acompanhando essa questão, parece que eles estavam querendo cortar uma porrada de coisa para o filme não ficar extenso demais. Tanto é que você pega na versão original de cinema, o filme tem uma média de 3 horas e 15, 3 horas e 20. Nossa. Se você pegar a versão do Max, que é a versão do diretor do Zack Snyder, o filme tem 4 horas. Nossa. Então, é muito grande, mas assim, você vê... Grande, né? Você vê em 2 dias. Tipo assim, você pode ver, sei lá, 2 horas no dia, 2 horas no outro dia. Sim, dá pra você vai ficar como se fosse esses filmes, que tem parte 1, parte 2. Sim. Né? Então, assim,
ia falar de algum outro aqui que agora me fugiu da cabeça. Por exemplo, Harry Potter também tem a versão estendida do Harry Potter. Tem a versão com várias cenas cortadas. Lembrei, essa questão do comercial. As cenas cortadas dos DVDs, né? Que a gente tinha, que a gente comprava, acho que até hoje o grande diferencial do DVD, que você não vê mais no streaming, ou salvo raras exceções. Álbuns musicais, né? Você não pega as demos que não foram aproveitadas. Você né? pega não só as cenas cortadas, mas cenas de bastidores, que antes você fazia making off para bastidores de cenas de DVDs que você não vê hoje em lugar nenhum. Você não tá vendo mais porque só tem o filme. E isso tem, às vezes, faz falta. Eu sinto falta disso nos DVDs. É mais uma coisa do colecionismo mesmo, da galera que acompanha. Tipo assim, essa questão do comercial que ele falou, isso aconteceu com... não sei, ali fora da Liga dos teve algum outro também. Bom, não vou lembrar todos agora. Esses filmes de heróis. Mas o que acontece? Quando ele vai para circulação no cinema, vai para circuito dentro do cinema, eu acho que eles têm uma limitação. O filme tem o tempo máximo de X minutagem. Claro. Então, se passar disso, não tem como. O cara tem que pegar, ele tem que cortar mesmo. Foi o caso que aconteceu com da Liga da Justiça. E aproveitando o gatilho para falar sobre filme longo, de repente acho que vale a pena a gente entrar no... Brutalista? Sim, já pode, já vai direto. Assim, o filme do Brutalista foi um filme que... Eu tenho um perfil de consumir os estilos de filmes, tá? Não sei se para algumas pessoas duvidosas ou não. Se justifica. Mas... o filme é muito longo pra você. A história do filme é boa, mas eu acho que eu conseguiria contar a história desse filme em 1h30. Acho que não tem necessidade de fazer nem 2 horas pra contar a história desse filme. É o papo que a gente tá tendo aqui. A pessoa teve uma visão diferente porque tem coisas que fazem falta, que vão fazer muita falta para algumas pessoas. Mas depende da leitura que você vê. Você já queria ver uma parte do filme, a parte do filme que te interessava era menor. Mas é aquilo, essa decisão final do editor, ela é muito importante. O cara tem que ter uma visão, ao mesmo tempo artística e comercial, ele é cobrado. Por isso que eu acho que é uma tarefa muito estressante para quem está fazendo a edição. Porque dependendo de quem é que está orientando, você tem uma visão e a outra pessoa, que também é muito boa, vai ter uma visão completamente diferente. O editor fica meio do que, ou ele escolhe sozinho, ou ele vai ter que seguir uma ou outra. Quando imagina se 2 pessoas pedem ao mesmo tempo para ele, o estresse que deve gerar, né, no editor. É verdade. Mas também tem uma coisa, a fim de comparação são 3h40 o filme. Tem até intervalo, e ele tem intervalo. Imagina, galera, quem assistiu Titanic, Senhor dos Anéis, aí, no lançamento mesmo no cinema, foi mais ou menos essa experiência. Só que assim... Mas o Titanic acho que não chega a tanto. Eu vou talvez... Não teve intervalo. Quando eu vi no cinema. Não teve intervalo, não lembro. O Senhor dos Anéis teve com certeza. No cinema. O Senhor dos Anéis teve com certeza. Não, mas também tudo depende da narrativa. A versão que eu vi não tinha intervalo do Senhor dos Anéis, eu vi no cinema. O que eu vi tinha. Não tinha, mas eu não lembro qual era a parte, 1, 2 ou 3. Mas eu vi que uma era muito longa, mas era direto, sentado no... Mas tudo depende da narrativa. Às vezes, o tempo... Ele é um filme arrastado, então você pensa um filme arrastado de 3h40 de duração. Eu não vi e eu não sei nem qual é a história. Então, eu assim, também não vi. Falar, mas tem filmes em que esse arrastado tem a ver com a visão artística que se quer colocar. Porque muitas vezes o arrastado que a gente interpreta como arrastado é para passar algum sentimento de angústia, de desespero ou daquela situação maçante que está acontecendo e o drama se sustenta. Né? Então, assim, depende da visão artística. Tanto é que até o próprio Ainda Estou Aqui, eu vi muitas pessoas falando, mas o filme é um pouco arrastado. Eu não senti nada disso, pelo contrário. Eu também não vi esse comentário, passou muito rápido, inclusive para mim, porque foi uma experiência... Todo mundo da geração atual, que pra mim é das melhores séries já criadas. Eu tentei começar, mas eu acho arrastado, lento. Muita gente falou pra mim que achou o início. Demorei a pegar. Cara, não sei como. Eu não sei, porque aquele tempo, quer dizer, aquela trama se passa... O primeiro episódio são 1h e pouca. Assim, ele meio que já contou a história toda no primeiro episódio. Cara, mas eu acho que assim, o tempo então, acontece naquela cidade do interior. Ele foi rápido, você assistiu? Eu acho que ele contou tudo muito rápido. Assim, tudo se passa no marasmo de uma cidade do interior, desértica, do Novo México. Ela começa com um certo marasmo no dia a dia da rotina, mas ao mesmo tempo já mostra... colégio que pega o carro, vai para um lado, vai para o outro. Aí ele se encalaca, tem um problema, descobre um caso.
Por exemplo, a trama é assim para se estabelecer o drama. Quer dizer, aí aquilo vai... Tá, mas por exemplo, como é que eu resolveria isso? Pra gente não descartar essa questão do... Eu tentei ver sessões 3 vezes, também não consegui, porque eu achei muito lento o início pra engrenar nela. Essa do Breaking Bad. É real, assim, mas não consegui. Mais um cachorro. Tem umas 3 ou 4 vezes. Eu complementar que eu acho que é geracional. Pode ser. Como é que eu resolveria isso? Pra ele contar dessa maneira, mas assim, o brutalista faz isso. Usa linguagem temporal, tipo assim, você coloca um flashback ali, aconteceu isso, beleza, acabou e vai pro tempo presente. Mas é que você tem quantos anos, Arthur? Eu tenho 2025, vou fazer 35. Não, então não é velho, ele não é novinho. Ele não é novinho. Não precisamos entrar nesse assunto. Mas eu acho o seguinte, eu acho que... Não, porque essa geração é isso, eles querem passar pelo rápido. Com certeza eu não sou da geração TikTok, pelo amor de Deus. Não, eu acho que a questão dele, o problema dele não é da geracional, não. O problema dele é o... Não, é porque a gente entra nessa questão do que a gente estava mencionando mais cedo um pouquinho sobre as novelas. Eu gosto de coisa mais dinâmica, entendeu? Não, eu entendo. Quando você entra muito na parte do dramático demais, pra mim, eu não consigo, me dá sono. Eu acho que a genialidade do Breaking Bad tá aí, porque parece que vai ser uma série... morna, tranquilo. Nossa, vai abrir um buraco, mas assim... E aí aquilo não para de aprofundar. Vai se transformar na série mais dramática, só que é um drama... De violência, de ultraviolência. Então, talvez aí nesse momento eu começaria a ver a série daí. Mas aí que tá. Aí você começa nessa série. Então, aí esse antecedente o cara colocava no flashback e partia daí. Não sei, não dá, porque você não cola. Não ia ser o Breaking Bad, ia ser mais uma série sobre o tráfico, que tem muitas séries incríveis, assim. E você não gruda na parte humana daqueles personagens. Eles, antes de acontecer aquilo, eram pessoas de um determinado comportamento. Sim. Depois que a coisa vai... Uma família normal, que tem seus problemas, suas questões, e de repente é uma família de novela, né? Total. Uma soap opera. Aí você, de repente, abre ali uma porta, porque ele deixa abrir e vai pro mundo do crime, como uma razão uma decisão extrema, sabendo que ele tinha pouco tempo de vida. Eu sei mais ou menos. Se não tivesse essa premissa, você não ia chegar para um universo desse, onde você justamente se vê no lugar do cara. Poderia ser eu ali. Você poderia ser aquele professor que a cada vez que ele ultrapassa mais um limite, você... Cara, esse cara ele tá maluco. Aí você passa a não gostar um pouco dele. Momento subsequente, aquilo, você retoma o drama desse início e aí você gruda nele de novo. Aí você passa a torcer por ele de novo, porque... Essa história contada precisou desse tempo narrativo para Mas aí eu te pergunto, vamos lá, eu não vou me recordar porque foi uma série que eu não acompanhei, mas vocês sabem mais ou menos assim, quantos episódios tem em cada temporada? Eu acho que não é muito, acho que são 8 episódios. Olha, eu acho que na primeira deve ter uns 13. Não, a primeira tem menos, acho que são 6 episódios, 7, por aí. Uns 8. A segunda já tem acho que um pouquinho mais, mas assim, pouquíssima coisa. A série é relativamente rápida. Depois tem um pouco mais, acho que vai aumentando, mas depois... Assim, essa questão do desenvolvimento dos personagens poderia até calhar dessa situação. Você não precisa de explorar uma temporada inteira para falar sobre a vida humana no personagem. Entendeu? Nesse caso, acho que não. Nesse caso, acho que se não... porque eu acho que a série, assim, ela é uma das... Ela serve de exemplo, né? Tanto é que muitas séries, ela revolucionou, né? Assim como Lost, revolucionou foi talvez as primeiras séries a criar a figura do anti-herói, né? A partir daí, você vai ter uma outra série inspirada, aí essa nova série vai pensar, vamos cortar isso aqui, vamos mais rápido aqui. Mas se não fosse essa introdução desse universo, onde ele junta uma série que você falou, o drama dele familiar, que parece uma coisa, e de repente você toma um susto que é outra coisa, e vai para outro caminho. E, na verdade, aquelas relações bem suburbanas, né? No melhor sentido, elas se estabelecem, assim, são pessoas que estão numa vida acomodada, numa calmaria, eles lidam com uma questão de saúde dentro de casa, e aquilo, ele vai na casa do cunhado, que é um cara da polícia, que tem sempre fazendo um churrasco, aquela figura do americano clássico. Aquilo ali é o cotidiano, né? Muito brejeiro, praticamente, assim, da sociedade americana que mora no subúrbio. Mas
Depois, a coisa vai verticalizando de tal maneira e ele precisa sustentar aquele personagem brejeiro do início, porque ele assume uma dupla personalidade. Ele passa a ser o maior narcotraficante dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, ele continua tendo que ser o professor primário de química que tá até ele não poder mais sustentar isso. Não sustenta mais. Mas enfim, a gente estava falando disso para dizer de produção cultural, assim, até ver o trabalho do editor. Isso que não falamos do Better Call Saul. Exatamente. Nossa, aí é a série derivada que é incrível. Mas tá, voltando aqui, tem que dar um episódio só de Breaking Bad. Não, tem que ter. Breaking Bad é um caso à parte mesmo. E só eu não consigo não falar. Muita gente compra, né, a visão dele ali, e é totalmente crível, porque ele precisa, né? Na verdade, para ele, ele entende que é melhor que ele faça isso e a gente entende o porquê. Sim. Mas no final, muita gente chega a torcer por ele. Sim. E são pessoas que, assim, jamais torceriam por isso na vida real. Iam ser as primeiras a falar, nossa, esse é um cara que tem que morrer. Só que na série, isso quebra até a ideia do que a pessoa acha disso. Então, é o anti-herói. E na série ela torce pelo anti-herói. A ponto dela... E muita gente, isso até eu acho um pouco... começa a odiar a mulher dele, a Skyler. A Skyler. Isso aí eu fico... Chata, né? Isso me dá um pouco de asco, porque assim... É horrível, porque não precisa odiar a mulher. Porque a personagem, tem gente que chega ao ponto de odiar, de ir até a atriz mesmo. Nossa! Coisas assim, é coisa de loucura mesmo. Mas assim, se você não fosse essa personagem, acho incrível, então, tudo bem feito. Não teria contraponto pra ele. Não tem contraponto nenhum. E é justamente você se vê, a gente também se vê ali na posição dela, de querer acabar com aquilo ali, só que a gente, né, quando tá torcendo por ele... E ela ainda entra no jogo dele. E ela ainda entra no jogo. Pra tentar resgatar, né? Exato. Pra tentar... É muito bem feito. Muito bom.